Bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje teremos o Japão na Segunda Guerra Mundial, analisado através do filme O Túmulo dos Vagalumes. Vai ser um estudo de caso. O objetivo da aula é explorar a Segunda Guerra Mundial do ponto de vista da sociedade japonesa, através do filme Túmulo dos Vagalumes, que servirá de fonte secundária, analisando como o impacto dos bombardeios e a condição de vida da população civil são retratados, comparando com as perspectivas militar e política tradicionalmente abordadas em estudos históricos. Os descritores a serem apropriados pelos alunos são D09. Compreender características específicas da forma de organização, regimes e sistema de governo. Identificar as principais razões de conflitos políticos, econômicos, sociais e culturais em diversos contextos. A principal fonte utilizada é o filme Túmulo dos Vagalumes, lançado em 1988, baseado em um conto real de mesmo nome. Se passa na cidade de Kobe, no Japão. Nós acompanhamos o protagonista Seita e seu irmão Setsuko. E esse filme vai retratar a sobrevivência aos bombardeios dos Estados Unidos. Ele também retrata de forma indireta a Segunda Guerra Mundial, uma visão indireta da guerra, a partir de quem testemunhou o acontecimento fora dos campos de batalha. O Japão na Segunda Guerra Mundial. O Japão na Segunda Guerra Mundial vai ter uma política expansionista e imperialista, o que vai levar eles a um confronto com os Estados Unidos da América, que também tem uma política imperialista e expansionista. O conflito entre Japão e Estados Unidos vai iniciar em 1941, após o ataque à base norte-americana de Pearl Harbor pelos japoneses. No filme também podemos ver elementos como uma carência alimentícia da população, mas em contradição a essa carência alimentícia, podemos ver também um nacionalismo exacerbado. Aqui na cena do Vida Longa ao Imperador, onde no meio do bombardeio os civis gritam saudando o imperador. Também podemos ver a carência alimentícia aqui, onde a tia do protagonista fala que conseguiu alimentos raros e que geralmente até mesmo soldados ficam com os melhores alimentos. O início do bombardeio em Kobe. O bombardeio iniciou no dia 4 de fevereiro de 1945 e foi utilizado um avião B-29 para esse bombardeio. Utilizavam-se bombas incendiárias para rápida destruição. No dia 16 e 17 de março teve o maior ataque. Mais de 20% da cidade foi destruída, deixando mais de 650 mil pessoas desabrigadas. Aqui temos algumas imagens, uma foto tirada de cima do avião, do ataque na cidade de Kobe, a cidade aqui após o bombardeio e outra foto da cidade após o bombardeio. Também um outro fato retratado no filme, de forma indireta, é a destruição da marinha japonesa. O protagonista Seita, ele vai atrás de notícias do seu pai, que era da marinha, e descobre que seu pai foi morto com o navio dele afundando. A maioria dos navios japoneses foram afundados pela marinha norte-americana, com exceção de um. Aqui na foto podemos ver um porta-avião da classe Akagi, que foi utilizado pela marinha japonesa, e que na segunda imagem também vemos um porta-aviões da mesma classe, do mesmo tipo, só que naufragado. Essa foto foi tirada em 2023. Outro acontecimento tratado de forma indireta do filme é a rendição japonesa, após o ataque de Hiroshima e Nagasaki e a ameaça de um ataque em Tóquio, que vai levar à rendição japonesa em 14 de agosto de 1945. Na primeira imagem aqui podemos ver os cogumelos da morte sobre Hiroshima e Nagasaki. E na segunda imagem temos o ministro de Relações Exteriores do Japão assinando o ato de rendição no porta-aviões norte-americano. No dia 15 de agosto de 1955, o imperador japonês Hirohito fez uma declaração no rádio anunciando a rendição do Japão na guerra. Aqui na imagem podemos ver à esquerda, o representante do governo chinês, que recebeu o documento da rendição do Japão em Nanjing, no leste da China.
Conclusões. O filme vai retratar de fato uma visão indireta da guerra, sobre a perspectiva de quem participou da guerra, não nos campos de batalha, mas sim sendo um cidadão, um civil no país que participou da guerra. Nesse caso, é o Japão. O filme é baseado numa semi-autobiografia de Akiyuki Nozaka, retratado como seita no filme, e apesar de não detalhar alguns acontecimentos da guerra, ele não faz retratar de forma verídica os fatos trabalhados. Mostra como foi a realidade vivida por muitas pessoas num ambiente violento e tenso como o da guerra, e como isso fez florescer um sentimento de anticompaixão e egoísmo e desumanização nas pessoas daquela época. O crítico e historiador Roger Ebert proclamou o anime como uma das maiores retratações de filmes de guerra já produzidos. Curiosidade: o Boeing B-29 utilizado para fazer o ataque em Kobe foi o mesmo avião utilizado para fazer os ataques de Hiroshima e Nagasaki. E na cultura japonesa, os vagalumes eles representam a impermanência das almas dos mortos. E no filme ele faz esse trocadilho, onde os vagalumes podem ser as permanências das pessoas que morreram, mas também podem ser as bombas incendiárias. Se você der uma claridade no cartaz, você consegue perceber o avião aqui passando, jogando as bombas incendiárias. A foto do menino de Nagasaki foi uma foto tirada por um fotógrafo norte-americano de um menino de 9 anos que carregava a sua irmã de 5 anos nas costas, no seu corpo. Segundo o fotógrafo, o menino mordeu tão forte os lábios para não chorar que a boca dele chegou a sangrar. Como avaliação para essa aula, nós temos um estudo de caso. O estudo de caso é impactos da guerra nas populações civis. O objetivo do trabalho é analisar como as populações civis foram impactadas pelos conflitos durante a guerra. Os alunos deverão estudar casos de diferentes países que participaram da guerra, como no caso dos Estados Unidos, Alemanha, Itália, Reino Unido, União Soviética, o próprio Brasil que participou da guerra, entre outros, a escolha do aluno. O aluno deve enfocar nos seguintes aspectos: o processo econômico, reconhecer os efeitos econômicos das sociedades envolvidas. Organização e governo, compreender as características do sistema de governo e regimes dos países escolhidos. Conflitos e impactos, analisar os conflitos políticos, econômicos, sociais e culturais resultantes do conflito. A metodologia para fazer o trabalho é formação do grupo, divida a turma em grupo de 3 a 5 alunos. Cada grupo escolherá um país que participou da guerra. Depois o grupo deve pesquisar como a guerra afetou a população civil no país escolhido. O aluno também tem que fazer a escolha das fontes, pode ser sites, pode ser artigos, pode ser filmes, livros, revistas, entre outros. 5. O aluno tem que fazer a análise dos processos, dos aspectos, que é o processo econômico, organização e governo e conflitos e impactos. Além disso, cada grupo deve criar um fichamento ilustrado respondendo às perguntas a seguir. Perguntas respondidas. Sobre impactos econômicos. Quais foram as principais consequências econômicas da guerra para a população civil no país escolhido? Como a economia local foi afetada em termos de emprego, inflação e acesso bens de serviço? Sistema de governo e organização. Qual é o sistema de governo do país antes, durante e após a guerra? Houve mudanças significativas na organização política e administrativa durante e após o conflito? O conflito e impactos. Quais foram os principais conflitos sociais e culturais causados pela guerra? Como a vida cotidiana das pessoas foi afetada pelo conflito? Quais foram as respostas da sociedade e do governo às dificuldades enfrentadas durante a guerra? E reflexão geral, que lições podemos aprender a partir da análise dos impactos da guerra nas populações civis e como esses impactos refletem os processos e características que você estudou. O critério de avaliação é compreensão do caso, clareza na descrição dos impactos da guerra na população civil, qualidade da pesquisa e relevância das informações apresentadas, análise crítica,
Profundidade, que também vale um ponto, profundidade da análise dos processos econômicos e das características de governo, capacidade de fazer conexão entre a guerra e suas consequências econômicas e políticas, depois, conexão com os conflitos, um ponto também, entendimento dos conflitos e seus efeitos nos aspectos sociais e culturais, capacidade de relacionar as mudanças observadas com o contexto histórico de guerra. E por último, a estética do fichamento e a argumentação, também valendo um ponto, fechando um total de 4 pontos. A clareza e a organização do fichamento e a qualidade da argumentação e o uso de evidências para apoiar as conclusões. A bibliografia que eu utilizei para montar essa aula, e muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência.